Eu tenho aqui uma pergunta para a Ana, que é o seguinte: vou falar da pandemia, né? Pô, pandemia provocou um gap educacional no mundo todo, e no Brasil a situação ainda é mais dramática, Ana. E também é uma oportunidade de se modificar algumas coisas agora nessa reestruturação da educação. Nós tivemos 2 anos praticamente de paralisação no ensino básico público, né? Porque o ensino privado ele prosseguiu ali em função das pessoas terem recursos, conexão com internet e tudo mais. Por onde começar? Olha, primeira coisa que eu acho que a gente precisa saber é assim, a gente nunca viveu uma pandemia. A gente nunca viveu, então tudo é novidade, as soluções para os problemas todos, eles vão ser, as soluções serão inventadas agora, né? Então nós temos que somar os esforços e as inteligências e tudo, e a gente ver quais são as soluções possíveis. Nós vimos isso no mundo, né? Então você teve desde países que fecharam a escola por 15 dias, até outras que fecharam a escola por períodos maiores e tal, o Brasil entre eles, né, entre esses países, e a gente tem que pensar sistemicamente quais foram as vantagens e as desvantagens de cada ação e tentar aprender o que vai ser possível resolver, enfim, para a educação, para melhorar e tal. Agora, o que a gente sabe é que nessa hora eu acho que assim o papel do governo é esse, né? É pensar coletivamente, dar orientações do que, de como fazer. Se a gente tiver uma outra pandemia, que talvez assim a perspectiva, eu fico lendo todas essas matérias que dizem, quer dizer, a perspectiva é alta da gente vir a ter outras, talvez não tão longas, porque a gente já está mais preparado em algumas coisas e tal, mas a gente vai ter talvez períodos de abertura e de fechamento e tal. Como que a gente deve se comportar, né? Quer dizer, nisso? É importante nessa hora, por exemplo, que o Ministério da Educação ouça pessoas, converse, olhe para o mundo, faça o levantamento e faça propostas do que fazer. A questão é tecnologia, então a gente pensando nisso, a gente vai ter que se preparar para isso, dar acesso à tecnologia para todo mundo. Mas, para além disso, preparar professores, organizar um fluxo de funcionamento das escolas, como que as escolas poderão funcionar, elas devem fazer turnos, né, diferenciados, deve diminuir o número de alunos, mas garantir alguma coisa, todos os procedimentos de higiene que a escola precisa ter e tudo mais. Isso tudo é a condição mínima para a gente entrar. Agora, sobrou para este governo agora pensar como que a gente vai fazer a recomposição da aprendizagem. Então, o diagnóstico precisa ser correto e verdadeiro, em que ponto que nós estamos. O que eu acho que a gente tem que pensar nesse momento é que nós vamos ter que priorizar, né? Quer dizer, o que nós vamos fazer? O tempo que os alunos ficaram sem aula, eles não tiveram aula. Então, assim, aprendizagens deixaram de ser promovidas nesse período. Agora, nós estamos retomando um ritmo da escola funcionando, com aulas, com os alunos presentes, os professores e tal. Como que a gente vai olhar para esse tempo e as aprendizagens que vão ser colocadas? Não dá para a gente imaginar que vai ficar tudo assim, é quase como se fosse um parênteses e depois a gente continua. Eu acho que o que nós vamos ter que pensar a gente tem condições de estender, por exemplo, o período letivo, a gente tem condições de. A gente vai ter que priorizar conhecimentos que vão ser mais necessários neste momento, até para você poder ativar as aprendizagens e dar sequência. Quer dizer, o efeito de 2 anos parado, você tem que, de certa forma, recompor ali de antes até de onde eles pararam, né? Então, quais são esses conhecimentos? A gente sabe quais são, né? Então, a gente tem que olhar para as experiências que aconteceram no Brasil, que as secretarias de educação desenvolveram, as secretarias municipais e estaduais. O que aconteceu no país é que a gente teve muita gente envolvida em pensar soluções e criar
respostas para isso. Muitas das respostas deram bons resultados, estão sendo, enfim, benéfico para os alunos. Então, a gente tem que olhar para isso e a gente tem que ver agora o que é disso que a gente vai aproveitar, entendeu? Para a gente poder avançar.